Então, só lembrando, né? A gente começou lá, primeira aula, com a visão mais introdutória, falando da nova lei, objetivos legais, governança, PNCP. Na segunda aula, a gente já entrou, segunda e terceira aula, a gente abordou o planejamento, PAC, ETP, TR, projeto básico, pesquisa de preços, né? A questão da elaboração do orçamento estimativo, até a publicidade lá. Entramos também naquela parte de modalidades, critérios de julgamento, modos de disputa, até a gente chegar na parte de publicação do edital, que a gente viu, então, toda a parte de fase de seleção de fornecedores, sessão pública, como funciona, né? As novidades trazidas pela nova lei, e finalizamos a aula passada com o encerramento da licitação. Então, a gente está seguindo essa ordem direitinho. E agora, o que vai acontecer? Fizemos a licitação foi homologada. Qual é o próximo passo? É a convocação da empresa vencedora para a assinatura do contrato. Então, a partir de hoje, nós vamos ver essa fase de gestão contratual. O artigo 90, ele coloca lá: a administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar um instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital, sob pena de decair o direito à contratação. E aqui a gente já nota uma diferença em relação ao 8666. Porque a 8666, ela estabelece um prazo de 60 dias. E a nova lei não estabelece esse prazo. Ela joga a responsabilidade para o edital da licitação. Então, hoje, como é que funciona essa questão de prazo para convocação para assinatura do contrato? Que seria prazo de validade da proposta. Na 8666, fixo 60 dias. Na lei do pregão, 60 dias ou o prazo que esteja estabelecido no edital. Então, se o órgão público quiser, ele pode colocar um prazo diferente, 90 dias, por exemplo. E agora, na nova lei, não é estabelecido prazo algum. Ou seja, o edital é que vai expressar qual é o prazo, não é o prazo de validade das propostas, que é o prazo para a empresa ser chamada aí para assinatura do contrato. E aí, como é que funciona essa dinâmica? O prazo de convocação ele poderá ser prorrogado uma vez por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, desde que isso seja justificado e o motivo apresentado seja aceito pela administração. Então, existe essa possibilidade de prorrogação desse prazo. E será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo ou retirar o instrumento equivalente, convocar os licitantes remanescentes. E olha que interessante, na ordem de classificação para a celebração do contrato nas mesmas condições do licitante vencedor. Então, vamos lá. Eu tive na licitação 5 empresas que participaram. Então, a empresa A foi a vencedora com R$100 mil. Aí tive a empresa B, 102 mil, 103, 104, 105 mil. Então, eu vou convocar dentro do prazo a empresa vencedora para assinar. Se, porventura, ela não assinar o contrato, não comparecer, a empresa sumiu. O que eu posso fazer para não perder a minha licitação? Eu vou chamar a segunda colocada, desde que ela aceite fazer o preço da primeira, ou seja, R$100 mil. Não aceitou? Chama a terceira, e assim sucessivamente. Eduardo, e se nenhuma delas aceitar fazer o preço da primeira colocada? Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos anteriores, a administração, observado o preço total estimado, no preço estimado, e a sua eventual atualização nos termos do edital, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, também seguindo a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que esse preço seja superior à daquela empresa vencedora. Então, olha, primeiro passo, a empresa vencedora, a empresa A, com R$100 mil, ela não compareceu para assinar o contrato. Chamo as empresas na ordem para ver se alguma delas aceita pelo mesmo preço da A. Nenhuma delas aceitou. Então, eu vou chamar na ordem para tentar negociar uma proposta mais vantajosa. Se nenhuma delas aceitar uma proposta mais vantajosa, eu vou, inclusive, ao item 2, adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. Tá? Então, esse é o rito trazido, é um rito diferenciado, trazido aí pela nova lei de licitações, e a gente sabe que, infelizmente, hoje, isso tem acontecido com maior frequência. Quando a gente passou a adotar o pregão eletrônico, a gente começou a perceber que muitas empresas mergulham demais os preços e, na hora H, muitas vezes elas não comparecem para assinar o contrato. Então, esse mecanismo trazido aí pela nova lei
é um mecanismo bem interessante, porque faz com que a administração não perca a sua licitação. E é óbvio que tem que a administração punir a empresa. Porque se a empresa participou do certame, né? Se a empresa, né, teve todo o prazo do processo, toda etapa competitiva, verifiquei documento de habilitação, a empresa apresentou uma proposta válida, chegou na hora, ela não compareceu, a licitação não é brincadeira. Então, ela tem que ser punida. Talvez esse seja um grande problema na administração pública. Porque o que eu vejo acontecer muito na prática? O pregoeiro, a comissão de licitação, muitas vezes estão muito preocupados em concluir a licitação. E muitas vezes eles acabam não abrindo o processo para punir aquelas empresas que não compareceram para a assinatura do contrato. Tá? Então, é para a gente ficar ligado. Por quê? Porque se uma empresa comete isso no órgão público, ela vai ficar pipocando de órgão em órgão, fazendo besteira nas licitações, não assinando, participando como se fosse uma brincadeira. Então, a gente precisa, tem batido muito nessa tecla, os órgãos públicos precisam abrir um processo administrativo para aplicação de sanção. Inclusive, depois, na próxima aula, nós entraremos nessa parte de aplicação de sanções administrativas. Aí, vamos lá. E depois, o parágrafo 5º, ele fala assim: a recusa injustificada do adjudicatário, aquela empresa vencedora, a empresa A, em assinar o contrato, caracterizará o descumprimento total da obrigação, olha aí, ó, assumida, e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta, se for exigida, tá? Então, é a lei dizendo aí a importância de nós considerarmos isso como uma grave infração, porque é um descumprimento total da obrigação, né, que foi colocado lá no edital da licitação. E a regra do parágrafo 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados. Ou seja, quando eu vou convocando os remanescentes, né, eles podem aceitar ou não a negociação, eles não são obrigados a aceitar. Então, essa regra vai valer, essa regra do descumprimento total da obrigação vai valer para aquela empresa que foi declarada vencedora, a primeira classificada do certame. E aí vem outro ponto interessante. Olha, será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos anteriormente, nos parágrafos 2º e 4º, aquela negociação toda. O que a lei está colocando aí? Vamos fazer uma comparação com a 8666? Lá na 8666, nós temos um caso de dispensa de licitação, que é o artigo 24, inciso 11, né, que é o que a gente chama de dispensa para remanescente. O que é dispensa para remanescente? É quando eu faço a minha licitação, convoco lá a empresa que foi declarada vencedora, ela assina o contrato, começa a executar o objeto, só que no meio do contrato, ela inexecuta o objeto. Ela não entrega o objeto completamente à administração. E aí, então, a gente tem um problema na mão, né? Tem um objeto que foi executado pela metade, rescindiu o contrato, óbvio que eu vou abrir um processo administrativo para aplicar sanção a essa empresa, mas eu preciso do meu objeto, né? Afinal de contas, eu contratei aquele objeto porque eu tenho uma necessidade a ser suprida. E aí, então, como é que funciona na 8666? Eu faço essa contratação por dispensa. Eu volto lá na licitação, eu chamo a segunda colocada, só que eu só posso fazer a dispensa se a segunda colocada aceitar fazer o preço da primeira naquilo que é remanescente. E a única coisa que o 8666 permite é que esse preço seja atualizado. Agora a gente tem um mecanismo totalmente diferente e eu vou mais além. Essa contratação não é considerada mais uma dispensa de licitação. Tá? Então, existe hoje essa possibilidade de remanescente. E por que eu entendo que não é mais uma dispensa de licitação? Se a gente parar para analisar, a licitação não foi dispensada, a licitação aconteceu. Eu estou tão somente chamando o segundo, terceiro, quarto colocado daquele processo licitatório para salvar ali o meu objeto. Tá? Então, essa é a lógica trazida pela nova lei de licitações. O artigo 91 ele já fala: os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. A gente já sabe que, inclusive, esse contrato tem que ser publicado lá no PNCP na íntegra. Será admitida a manutenção em sigilo de contratos de termos aditivos quando for imprescindível a segurança da sociedade. E aí a gente tem isso, inclusive, na própria Lei de Acesso à Informação, na questão do sigilo em documentos públicos.
Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública, lavada em notas de tabelião, então um contrato específico, né, de direitos reais sobre imóveis, que inclusive, né, por exemplo, quando a administração pública ela é a locatária, esse contrato é regido pela lei do inquilinato, não é um contrato administrativo, é um contrato regido pelo direito privado, então tem algumas peculiaridades. E importante aí, será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, conforme regulamento. Sabemos que a tendência agora, né, da administração pública em geral, é trabalhar com processos eletrônicos. Então, o processo eletrônico pressupõe que o contrato, o instrumento contratual, também poderá ser eletrônico, né? Então, é para onde nós estamos caminhando. Deixa eu ver que tem algumas perguntas colocadas aqui, a Viviane colocou. E se os demais licitantes não se interessarem em concluir o objeto? Viviane, se porventura, não é, eu não tiver sucesso voltando na licitação, nenhuma das empresas tiver interesse, aí não tem jeito. Aí eu não consigo usar esse dispositivo da 14.133. Aí eu vou ter que analisar o caso concreto. O caso concreto é o seguinte, regra, dá tempo de eu licitar? Eu consigo licitar sem prejudicar a administração? Ou o fato de eu ter rescindido esse contrato vai gerar um prejuízo à administração, gerando até, de repente, uma situação emergencial? Eu tenho que analisar isso. Tranquilo, Viane? Então, a depender do caso, sinto muito, não consegui salvar, vou ter que fazer uma nova licitação para o remanescente. Agora, se aquilo gerou uma situação emergencial que pode trazer prejuízos, aí, então, conforme for, eu posso fazer uma dispensa por emergência. Então, depende do caso concreto. Tudo bem, Viane? E o Humberto coloca aqui, a dispensa não seria caso nenhum dos licitantes remanescentes aceitar do restante da obra? Essa dispensa, né, o Humberto coloca, a dispensa não seria caso nenhum dos licitantes remanescentes aceitar? Não, na verdade, a dispensa da 8666, né, que é o 2411, é quando eu tenho um contrato decorrente de uma licitação, a empresa que está lá, que foi contratada, ela não seguiu com o objeto, não entregou plenamente o objeto, aí a 8666 permite que eu faça uma dispensa, mas apenas se for para contratar os remanescentes lá da licitação, seguindo a ordem de classificação, só que a 8666 ela fala o quê? Pelo preço que foi o preço contratado. Inclusive, esse preço pode ser atualizado. Essa é a regra da dispensa na 8666. Aqui, na nova lei de licitações, o que aparece aqui na lei de licitações é que eu posso voltar na licitação e eu não sou obrigado, eu vou fazer toda aquela negociação com as empresas. E, ao final, eu posso até ter uma empresa assumindo por um preço maior do que o preço que eu tinha contratado. O que eu quero deixar claro aqui é que isso não é mais considerado uma dispensa na nova lei. E aí, qual é a lógica? Não é dispensa porque a licitação aconteceu. Eu só estou chamando a segunda, a terceira ou a quarta colocada porque aquela primeira não executou o objeto como um todo, deixou o objeto pela metade. Tranquilo? O Cláudio coloca aqui, no caso de contrato eletrônico, ainda haveria, né, publicação, correria em jornais? Sim. Tá? É aquilo que a gente falou na aula passada. Né? Foi um retrocesso, no meu ponto de vista, né, foi um retrocesso, né, o Congresso colocar de novo o parágrafo 1º lá que fala da publicidade no jornal, da publicidade lá no Diário Oficial, né? Então, parece ter sido um retrocesso mesmo. A Fabiana coloca aqui, permanece a regra do artigo 7º da 10.520, faça o parágrafo 5º do artigo 90, aplique-se o critério da especialidade. Fabiana, a regra do artigo 7º da 10.520, né, o artigo 7º é aquela aplicação da sanção administrativa específica para o pregão. Aquela regra do artigo 7º da 10.520 vale quando a gente quando a gente faz a licitação na 10.520. A gente não pode misturar com a nova lei, né? Então, a gente não pode misturar as regras, tá? Eu não sei se é exatamente isso que você está querendo falar do artigo 7º da 10.520, tá? O artigo 7º é aquele que traz a sanção específica do pregão, não é isso? Tá? Então, lá no artigo 7º da 10.520, a gente tem o rol, né? O rol de infrações que a empresa pode cometer, e se ela cometer alguma daquelas infrações, a gente tem que aplicar aquela sanção administrativa. Não é isso, Fabiana? E aí, então, só deixando claro uma coisa, lembrando, a gente não pode misturar.
não é? Sim, Aquela sanção do artigo 7º está lá. Se eu fizer meu pregão na 10.520, eu vou usar aquela sanção, se for o caso. Agora, se eu utilizar 14.133, esquece 10.520. Abandona então tá 10.520 e aí vamos esclarecido. utilizar, as sanções que nós veremos na próxima aula, que são as sanções específicas da Beleza, 14.133. Tranquilo, Fabiana? beleza. Tá? Show. Aquela coisa que Obrigada. a gente não pode misturar em hipótese alguma as regras, tá? Aí, continuando aqui, né, uma pergunta que eu até fiz, acho que foi na aula passada, a questão, o pessoal até perguntou a questão do blockchain, dos smart contracts. Na verdade, o que a gente vê é que essa nova lei de licitações, a 14.133, o texto dela ainda não foi adequado para essas novas tecnologias que estão surgindo. E existe um movimento hoje, a gente vê isso a nível global, de alguns países que estão começando a fazer licitações descentralizadas, utilizar contratos inteligentes sobre as plataformas blockchain. A nossa lei não foi preparada para isso. Então, se a gente quiser enveredar, né, para essas novas tecnologias, certamente vamos ter a necessidade de alterações no texto legal, tá? Porque hoje a lei não está preparada para essas novas tecnologias. E aí, continuando aqui, outro ponto que é importante, é uma obrigação que nós não tínhamos na 8666. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência de um contrato, a administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o CEIS, que é o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, e o CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, emitir certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. Ou seja, uma série de cuidados que, quando da assinatura do contrato ou do termo aditivo que vai prorrogar o prazo de vigência, a gente tem que verificar. Não é? Então, além da regularidade fiscal, eu tenho que ver esses dois cadastros. Né? Esses dois cadastros, praticamente, eles apresentam o quê? O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, ele já foi criado há anos, tá? Ele foi criado por meio de uma iniciativa da CGU, Controladoria Geral da União. E qual é a ideia do SEIS? Todo órgão público que aplica uma sanção administrativa a uma empresa, ele deveria lançar no SEIS. Seria um sistema, um cadastro nacional para nós sabermos se aquela empresa já foi punida em algum lugar e qual é a punição, porque a depender da punição, ela não pode nem participar da minha licitação, tampouco ser contratada. Qual é o problema do SEIS? É que nem todos os estados aderiram ao SEIS. E a gente sempre bateu nessa tecla, poxa, mas seria muito importante que todos os órgãos aderissem ao SEIS, e agora, finalmente, a nova lei, ela traz isso. Então, nós passaremos a ter, esperamos, né, um cadastro que vai consolidar as informações de sanções administrativas aplicadas a empresas que contratam com o governo. Daí isso vai facilitar muito. Eu, por exemplo, quando eu estava como pregoeiro, tanto no MP quanto no TCE, a gente, quando recebe uma empresa na licitação, antes de declarar essa empresa vencedora, vamos pensar no pregão, eu tenho que olhar, aí eu tinha que olhar, eu olhava o SICAF, o SEIS, o sistema do TCE, o sistema do TCU, para saber, né? Olha quanto sistema eu tinha que olhar para saber se a empresa tinha sido punida ou não. Agora a coisa ficou mais simplificada, tá? Pelo menos a ideia é essa, né? A gente olha um cadastro que é o SEIS, que trata das sanções administrativas, e o outro cadastro, que é o CNEP, ele tem a ver com a lei anticorrupção, para saber se aquela empresa foi punida, né, em alguma contratação anterior, devido às questões lá trazidas pela, se não me engano, a lei 12.546, né? Acho que é isso, né? Que trata das situações de corrupção, né? Cartel e aquela coisa toda. Tranquilo? Então, e além disso, né, a certidão negativa de inidoneidade, de impedimento, a gente consegue nesses sistemas. Agora, de débitos trabalhistas, é aquela certidão que eu falei para vocês lá quando a gente falou de documentos de habilitação, que é a CNDT, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida lá pelo site da Justiça do Trabalho. Tá? Então, terá a administração essa obrigação de sempre fazer essa verificação. O Wellington coloca aqui, se no decorrer da execução do contrato, a empresa for inclusa no SEIS como empresa punida, alcançando todo o poder público, o contrato pode e deve ser rescindido? Wellington, essa pergunta aí a gente já se fez várias vezes, Wellington. E assim, é óbvio que é polêmico, já vi vários entendimentos divergentes,
o entendimento, né, que eu tenho adotado, que eu tenho passado e que eu já vi, se não me engano, foi decisão do TCU sobre o assunto. Decisão é a seguinte: a empresa já está contratada pelo meu órgão público, está executando um bom serviço. Só que, no meio do meu contrato, ela pisou na bola num outro contrato com outro órgão público, infração muito grave, e aí eles aplicaram uma inidoneidade. Poxa, eu vou ter que rescindir o meu contrato, mesmo ela estando executando bem o objeto? Eu entendo que não. Entretanto, eu não vou poder prorrogar o meu contrato. Eu não poderia fazer uma nova contratação. Tá? Ela já está no meu contrato é de 12 meses. No sexto mês ela sofreu uma inidoneidade, pega o Brasil todo. Ela não pode ser contratada, não pode licitar nem ser contratada. Só que eu já estou no contrato com ela. Eu levaria o meu contrato, até para não gerar prejuízos ao meu órgão público, ela está me entregando bem, e aí, então, eu não prorrogaria o contrato com ela. Ou seja, se é um contrato contínuo, eu vou precisar já providenciar a licitação para poder dar prosseguimento e não gerar prejuízos à administração. Agora, ponto importante, Wellington, isso é polêmico. Você vai encontrar pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de um outro, né? Se não me engano, como eu falei, tem uma decisão, já não é nova essa decisão, uma decisão já que tem um tempinho já do TCU, né? O raciocínio que foi feito naquele caso concreto foi esse que eu estou passando para você aqui, que eu concordo, eu acho que a gente não pode prejudicar o nosso órgão se a empresa está cumprindo tudo certinho. Agora, nova contratação, que seria uma prorrogação, sinto muito, nem pensar.